nós estamos numa série de reforma e eu falei sobre a última palavra, sobre renovando, a importância da renovação da mente. E o Diego, o Dr. Diego veio, trouxe uma palavra muito importante também sobre a mente, e eu estou continuando estudando um pouco sobre a renovação da mente, a importância dos pensamentos corretos, da mente de Cristo, dos sentimentos corretos, o que isso gera. Mas eu, orando ao Senhor, senti algo muito forte da parte de Deus de trazer uma palavra sobre milagre nessa noite. Sinto que todos nós precisamos de um milagre, em várias áreas da nossa vida. Se não for, eu sei que o Senhor faz milagres todos os dias. O fato de nós acordarmos, as misericórdias dele ser renovada a cada manhã já é um milagre. Mas eu sinto que nos últimos tempos parece que nós temos sofrido muitas situações, circunstâncias na família, no trabalho. A gente parece que tem sido jogado dentro de um moedor de carne, e parece que tem o inimigo está girando e a coisa está complicada, e a gente fica orando, a gente ora, a gente busca Deus. O Senhor responde, o Senhor vem em socorro, mas parece que a gente não percebe. Eu sei que nós precisamos de um milagre, mas quero dizer para você que você vem no lugar certo. Não que a igreja gere milagre, mas aqui nós recorremos àquele que pode realizar milagre, aquele que é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pode realizar milagre. Eu creio que nessa noite Ele tem um toque para você, para tua casa, para essa necessidade tua. E eu quero falar sobre o processo do milagre, porque tem muita gente que confunde milagre com mágica, né? Eu falo sobre processo, porque a vida é feita de processos, e às vezes tem gente que procura igreja, achando que na igreja porque por causa de algumas pregações, por causa da internet, por causa de algumas igrejas, é só você vir aqui que você vai receber uma oração e tudo, você vai receber uma mágica. Na verdade, não é milagre, porque qual é a diferença de mágica e milagre? Primeiro, que mágica não existe. O nome certo de mágica se chama ilusionismo, é algo que te ilude, porque na verdade mágica não existe. Agora milagre existe, milagre é real, só que milagre é fruto de um processo, é fruto sim da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, é fruto da graça, do amor de Deus derramado em nós, é fruto de algo sobrenatural. Mas geralmente todos os milagres que nós vemos na palavra de Deus, ele surge e resulta de um processo. E nessa noite eu preciso do milagre, você precisa do milagre, mas que nós possamos realmente entender um pouquinho como funciona, para que nós possamos receber o milagre, esse milagre que nós precisamos hoje, amanhã, daqui um ano nós vamos estar precisando do milagre, nós já vivemos milagres, mas que todos os momentos nós possamos viver milagre sobre milagre em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14. Vamos ler do versículo 14 ao 21, por favor. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, do verso 14 ao 21. Uma passagem muito conhecida, muitas pregações, muitos ensinos acerca desse texto, mas hoje eu quero trazer algo para você. Diz assim o relato: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram:
Esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados, comprar comida para se alimentar. Jesus respondeu: eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles, imagino que tenham ficado sem entender, meio apavorado, e disseram: não temos aqui nada, senão 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Alguns relatos, em outro evangelho, diz que ele ordenou para que os discípulos organizassem a multidão em grupos de 50, de 100, mas aqui nesse texto fala, e ordenou a multidão que se sentasse na grama. Todos sentaram na grama ali. Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos calculam, lógico que não dá para calcular, mas porque contava-se só homens, mas falam-se que uma média de 15.000 pessoas, pelo menos, foram alimentadas ali, provenientes de 5 pães e 2 peixes. Que milagre maravilhoso! E o que nós podemos aprender aqui de um milagre onde nós vemos impossibilidade, nós vemos necessidade, nós vemos ali preocupações, nós vemos inquietações, coisas que nós vivenciamos, e para que pessoas pudessem sair ali satisfeitas, pessoas pudessem sair abençoadas, pessoas pudessem sair, para mim, principalmente os discípulos ali, acho que uma experiência incomparável, acho que um olhando para o outro, carregando os cestos que sobravam, cada um com um cesto nos ombros, e acho que um olhando para o outro falava assim: e aí, meu, que é isso, hein? De 2 peixes e 5 pães, que é isso? Comida para mais, ó, ele não vai precisar comprar mais, ó, quanta coisa. Quem que é esse que, além de o mar, o vento obedecer, de um pouco traz uma multidão, faz coisas grandiosas? E como eu falei, esse mesmo Jesus, ele se faz presente aqui, porque a palavra dele nos garante, fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. E a palavra de Deus nos garante outra coisa, que esse mesmo Jesus, que aonde ele se fazia presente, ele realizava milagres tais, fala que ele é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre, será para todo sempre. Então eu posso acreditar que esse mesmo Jesus que fez esses milagres ali enquanto esteve com os discípulos, ele pode hoje, porque ele está aqui, realizar esses mesmos milagres na minha casa. O que eu preciso de provisão, de cura, de restauração, de tantas coisas, ele pode tocar na minha vida, e eu posso sair daqui talvez com um cesto cheio. Eu posso sair daqui como os discípulos falando: meu, esse Jesus é incomparável, maravilhoso, ele é incrível, ele não para de me surpreender. Mas como nós podemos, talvez, como que essas experiências, esses milagres, talvez, e muitas vezes que aconteceu, mas eu quero pegar esse texto para trazer algumas lições, como realmente é esse processo ou esse caminho do milagre. Primeira lição, eu quero primeiro, já vou falar 5 lições, vai ser rapidinho, eu sei que 5 pontos, mas quero só passar por cima. Quero que você diga o caminho, o processo do milagre. Primeiro, cabe na mão aí, 5 em cada mão, coloca assim, fala assim: reconheça, entregue, confie, glorifique e compartilhe. De novo, vamos lá. Primeiro, reconheça, entregue, confie,
glorifique e compartilhe. Já dá para vocês falarem? Primeiro, reconheça, entregue, confie, glorifique, compartilhe. Aí, a turma está craque. Primeiro, versículo 17. Primeira coisa que nós precisamos fazer para viver o milagre é reconhecer, versículo 17, diante desse impasse, quando os discípulos chegam para ele e falam assim: Jesus, olha, está na hora, o Senhor já curou, o Senhor já fez essa multidão aí, mas agora está na hora do Senhor despedir, falar para eles irem, porque senão a coisa vai complicar, porque eles vão ficar com fome e a gente não vai ter alimento. E Jesus chega para eles: não, mas não precisa despedir, vocês podem dar alimento para eles, vocês podem supri-los, vocês podem resolver esse problema. E os discípulos olham para Jesus e falam: hã? Não, mestre, nós não podemos, nós não temos recurso, nós não temos condição. O que nós temos aqui são apenas 2 peixes e 5 pães. Olha essa multidão, é impossível isso. Agora, isso é impossível para você, para mim, é impossível ao homem, mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E Deus tem nos ensinado isso. E a primeira coisa, quando nós reconhecemos, porque o milagre é isso, o milagre é a impotência do homem diante da onipotência de Deus. É quando o homem chega para Deus e fala assim: Deus, olha, eu não tenho mais condição, os meus recursos acabaram, eu não tenho mais força para isso, eu não tenho mais recurso para isso. Hoje eu não tenho mais estrutura para dar continuidade nessa relação familiar, eu não tenho mais estrutura para manter essa família, eu não tenho mais condição para emocional, física, eu não tenho mais recursos financeiros. O médico, a medicina falou que não adianta mais nada. A igreja aqui, nós já tivemos estruturas, nós já criamos estratégias, nós já fizemos várias coisas, mas acabou, o que nós temos é apenas isso. Quando nós reconhecemos, mas vamos até Ele e falamos: Senhor, eu não posso. É quando nós reconhecemos a nossa impotência. Todos os milagres, se for perceber na Bíblia, as pessoas chegavam se prostrando, ajoelhando, clamando: socorre-me, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, a pessoa estava reconhecendo: Senhor, se não for o Senhor agindo, se não for o Senhor fazendo, se não for o Senhor falando, se não for o Senhor ordenando, se não for o Senhor tocando, se não for o Senhor intervindo, ai de mim. Nós precisamos, a primeira coisa, meu querido, que nós precisamos para viver o milagre, é reconhecer que eu não sou, que eu não tenho, minha incapacidade de ser, de fazer, de realizar. Isso é humildade, é ter um coração diante de Deus contrito, de reconhecer, porque essa é uma das maiores dificuldades do homem, porque o homem ele quer, eu vou lá, eu vou pagar, eu vou conversar, eu vou resolver, eu vou dar um jeito, porque nós vamos descobrir, nós vamos fazer. Não, chega um momento que o homem tem que falar assim: nós não sabemos, nós não temos, nós não somos, porque só o Senhor sabe, só o Senhor só o Senhor pode. Quando o Senhor, Ele muitas vezes, Ele nos permite passar por situações, ou até Ele nos coloca em situações, para que nós cheguemos para Ele e falar: Senhor, o que eu tenho é isso, eu não tenho mais condição, eu não sei mais o que fazer, mas eu reconheço que eu não sei, eu não sou, eu não tenho, mas eu estou chegando para o Senhor, porque eu sei que o Senhor sabe, o Senhor e o Senhor pode todas as coisas. Eles disseram: não temos nada aqui, que nós possamos, diante de qualquer coisa, que a gente possa não demorar.
É algo que eu fiz aqui, por exemplo, com a igreja. A gente ora, a gente busca, a gente faz reunião, a gente conversa, a gente aconselha, a gente orienta. Mas chegou um momento nesse final de ano que eu vim aqui, a gente reuniu a liderança e falamos, vamos começar a orar, porque eu percebo que a gente ora, a gente conversa, a gente aconselha, a gente prega, a gente ensina, a gente faz, só que chega uma hora que parece que nada disso está adiantando. Então nós estamos vindo domingo de manhã aqui falando, Senhor, nós não somos, nós não sabemos, nós não podemos, mas nós sabemos que o Senhor pode, o Senhor faz, e nós estamos aqui reconhecendo que essa igreja, tem um louvor legal, nós temos uma palavra, nós temos pessoas talentosas, mas tudo isso não passa de 2 peixinhos e 5 pães, não é suficiente para nós impactarmos essa cidade, não é suficiente para mudar a história da minha casa, não é suficiente para mudar a minha história, não é suficiente para nós vivermos o milagre. Nós precisamos entregar tudo isso, ou o pouco disso, nas tuas mãos. A primeira coisa é essa. Primeiro então é o quê? Reconheça a tua incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa humanidade. Segundo, qual que é? Entregue. Próprio Jesus, versículo 18, quando eles falam, Senhor, nós não temos a não ser isso. Versículo 18, Jesus disse, tragam-nos aqui para mim. Disse Jesus, traga-nos aqui. O que Jesus estava pedindo? O que vocês têm? Nós não temos nada. É muito pouco comparado a essa multidão. Os discípulos estavam querendo dizer assim, Senhor, é melhor o Senhor despedir, porque o que nós temos não é suficiente. Jesus fala assim, não é suficiente na tua mão, não é suficiente você continuar querendo conduzir, na tua mão realmente não vai ser nada, mas traz aqui, coloca na minha mão. Você sabe que uma das coisas mais difíceis para o ser humano vão ser esses próximos 2 pontos. Aliás, é tudo difícil para a gente entregar e depois confiar, mas Max Lucado, ele tem um livro e ele escreve algo muito interessante. Ele fala assim, olha, uma bola de basquete na minha mão custa R$100, não vale mais do que R$100. Mas uma bola de basquete na mão do Michael Jordan custou milhões, gerou fortuna. Uma bola de golfe na minha mão, não sei nem quanto custa, não lembro como que eram os valores, mas só custa o preço de uma bola de golfe. Mas uma bola de golfe na mão do Tiger Woods, custou uma fortuna, valeu uma fortuna. Tudo depende na mão de quem está as coisas. Na mão dos discípulos, 2 peixes e 5 pães, só alimentava talvez 2, 3 pessoas, e olhe lá, né, dependendo, se for um pessoalzinho mais assim, fortinho, pessoal assim, se for os adolescentes principalmente, que está naquela fase de crescimento, dá para uma pessoa só, né? Mas na mão da pessoa certa, alimenta mais do que 15 mil pessoas e sobra ainda. Sabe o que significa? Essa nossa incapacidade de se relacionar, na nossa mão, é apenas uma incapacidade de se relacionar. O nosso temperamento na nossa família, às vezes, é o que gera. Não é uma vida feliz, uma harmonia na casa, mas se nós colocarmos isso nas mãos do Senhor, é capaz de essa família vir se converter e ser a casa mais harmoniosa, porque aquilo que está na minha mão não gera muita coisa, mas quando nós colocamos na mão da pessoa certa, isso tem a possibilidade de gerar coisas extraordinárias. Uma vara, um cajado na minha mão vai servir para eu, de repente, espantar alguns bichos, dependendo se me provocarem para dar um cocão na cabeça de alguém.
mas na mão de Moisés serviu para abrir o Mar Vermelho e fazer uma multidão, mais de 3 milhões de pessoas atravessarem o mar. É tudo aonde nós colocamos, e o problema é que muitas vezes nós não estamos vivendo milagres, porque nós achamos que aquilo que nós temos não é suficiente, mas não é suficiente porque continua com a gente. Aquilo que nós somos, eu não sei falar, mas coloca isso que você sabe. Eu sou tímido, coloca nas mãos de Deus. Eu sou frágil, eu não tenho uma cultura, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Coloque o que você tem nas mãos do Senhor, você vai ver o que Ele vai fazer. Você vai viver milagres, porque a questão do milagre não tem a ver com a quantidade de recursos ou o que você tem a ver com quem você coloca, em quem você entrega. Em nome de Jesus. Terceiro, não adianta só colocar, meu querido. Nós precisamos confiar. Porque às vezes a gente ora entregando: Senhor, eu entrego meu filho, eu entrego meu marido, eu entrego minha esposa, eu entrego minha casa, eu entrego a igreja, eu entrego meu ministério, eu entrego tudo. Só que à noite eu não durmo pensando como está. No outro dia eu estou brigando com todo mundo. No outro dia eu estou... mas você não entregou? Você não entregou? Não, eu entreguei, mas... estou tentando ajudar, né? Porque vai que demora. Eu sou ansioso. Eu sei que hoje, você viu, eu fiquei abismado de saber que 86%, ele falou, 86% das pessoas sofrem com doenças emocionais. E todo mundo, você já foi num médico de qualquer área, esse médico falou que você é ansioso. Se você falou que você tem dor no dedão, você ouviu o médico falando, é porque você é ansioso. Você vai e você fala: estou com dor na coluna, é porque você é ansioso. Estou com dor no estômago, é porque você é ansioso. Qualquer coisa, meu cabelo está caindo, é porque você é ansioso. E assim por diante. Hoje o mundo está... A palavra de Deus fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresente as ansiedades diante de Deus, tudo isso daí. Só que a gente não consegue. A gente tem dificuldade, a gente entrega, mas a gente quer controlar. Nós somos controladores, a gente entrega, a gente fala que confia, mas por que então a gente não dorme? Porque a gente continua agitado, porque a gente continua desesperado, porque a gente continua sem dormir, porque a gente continua... Porque se a gente confiasse, se a gente confiasse, a gente ia obedecer a Jesus. Versículo 19, ele fala algo muito interessante. E ordenou Jesus, depois que entregaram para ele não fez o milagre e depois ordenou as pessoas a sentarem na grama. Fala, não, ele pegou e mandou todo mundo sentar na grama. Fala que ele manda os discípulos: começa a organizar, começa a preparar a turma para receber a comida. Eu numa dessa eu fico assim, só que o senhor não mandar depois, o senhor que vai lá dar satisfação para essa turma. Eu vou arrumar um grupo de 100, daí depois, e se a comida não vem? Não, Jesus fala assim: olha, daqui, agora vão sentar na grama. Olha só, esse sentar na grama, sabe que na Bíblia, e principalmente em Salmos, o sentar na grama tem a ver com descanso. Davi, Salmo 23, fala que ele levaria as ovelhas, o bom pastor leva as ovelhas aos pastos verdejantes, sabe, a águas tranquilas. Ele leva suas ovelhas a um lugar de descanso. Como que diante de uma multidão que não tem só apenas 2 peixes e 5 pães, ele manda a turma sentar na grama. Ele está falando assim: gente, vamos descansar. Vocês entregaram na minha mão, agora pode descansar. Tem alguns textos tão maravilhosos que eu queria que você marcasse, para você ler, porque se tem uma das coisas que nós temos dificuldades, Salmo 37, 5 e depois o 7, eu não anotei aqui, você pode projetar aí para mim, Salmos
37, 5 e 7. O 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia, descansa nele, e o mais ele fará, ele agirá. Mas olha só o que fala o 7. O 7, descanse no Senhor, e aguarde, e espere nele, espere por ele com paciência, ou descanse. Ah não, mas ele não, quando fala com paciência, esperei com paciência no Senhor, descanse. Não, não, se tem paciência é porque às vezes tem que esperar um pouquinho mais, porque às vezes a gente, eu entreguei, eu estou descansando, mas já passou 2 dias, não, descansa, espera com paciência no Senhor, porque Ele ouviu a sua oração, porque Ele ouve o clamor, porque quando Ele recebe aquele que entrega, quando a gente entrega por oração, por clamor, quando Ele fala, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresente as vossas necessidades, petições diante do Senhor, e espera, descansa. Outro versículo maravilhoso, Salmo 46, 10, tem alguns textos, eu quero aqui nessa parte porque é muito importante. Salmo 46, 10, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Outra versão, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu acho que é na ARA, mas é isso daí, gente, vamos ficar quieto, senta na grama, vamos sentar na grama e aquieta, porque eu sou Deus. Isaías, olha esse versículo, esse texto é maravilhoso, Isaías 30, 15, é um dos textos. A Ana Paula fez uma música linda nessa, enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo que eu preciso, a minha salvação está em descansar no Senhor. A Ana Paula fez uma música maravilhosa nesse texto aqui, Isaías 30, 15, Isaías 30, 15, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, no descanso, na quietude, no sossego e na confiança está o seu vigor. Olha só esse texto, está falando para Israel, mas para aquele povo, mas vocês não quiseram, vocês ficaram atribulados. Está falando, ô Pibe Pirajuí, a salvação, o vigor, porque a gente perde o vigor, a preocupação, o desespero, a ansiedade. Porque eu estou passando, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, enfrentando uma situação terrível. Não, eu também estou, eu já passei por tantas situações, mas quando nós colocamos diante do Senhor, nós podemos confiar que Ele agirá, porque Ele é Deus. Então se eu confio nele, eu descanso, eu confio e eu posso, porque a minha salvação está nisso, porque senão eu vou perder todo o meu vigor. Mas no descansar, no confiar, no aquietar, no sossegar está a nossa salvação, em nome de Jesus. Tem um texto que para a alma abatida, e a gente tem tido muito problema. Isso daqui vai ser não para domingo agora, mas talvez eu quero continuar trabalhando sobre sentimentos. Salmo 31, versículo 2. Nem marquei aqui. Coloca na ARA, por favor. Não, pode colocar na NVI mesmo. Coloca na NVI. Davi fala muito sobre a alma, e ele tinha a alma aflita. Você vê que ele fala, espera no Senhor, a minha alma, porque está abatida, porque está aflita, espera no Senhor, que ainda ele tinha conflito com a alma. Tem outro texto que ele fala para o Senhor, Senhor, dá ordem para minha alma se aquietar, fala que o Senhor responde às orações. E aqui, olha aqui, o que ele fala, inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar, não,
131, eu acho. E agora, será que eu não marquei, mas é 131. O 2, é isso daí mesmo. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-nascida. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. E minha alma é como essa criança. Não é essa versão. Coloca na ARA, por favor. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Olha só, vê se vocês interpretam esse versículo aí. Olha o que está querendo dizer. Está comparando a nossa alma a uma criança desmamada. O que está querendo dizer aqui? Ó? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Vai para o 3. Espera, confia, descansa, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse texto está falando que a nossa alma é como uma criança que se amamenta. A gente que está com o netinho, a gente vê o desespero dessa criança para se amamentar. Enquanto ele não se amamenta, ele fica fazendo o quê? Ele fica chorando, ele fica desesperado. Ele só encontra sossego, conforto, na hora que ele vai se amamentar. Ele está falando que uma alma que ainda não aprendeu a confiar no Senhor, é como uma criança que ainda não é desmamada, porque ele fala, eu fiz a minha alma se aquietar, a confiar no Senhor, como uma criança desmamada, porque uma criança desmamada, ele encontra conforto na mãe, não precisa do peito mais, ele não está desesperado, ele está falando assim, uma alma que não aprende a confiar, descansar no Senhor, é como essa criança que fica desesperada. Ai, e o meu filho, voltou? Não voltou? Ai, e amanhã? E não sei o que, e tal. A nossa alma fica, ai, cadê o leitinho? Cadê o remedinho? Cadê o tarja preta? Cadê o não sei o que? Ai, será que vai acontecer? A nossa alma é desse jeito. Mas o salmista está falando, eu fiz ela aprender, eu fiz ela se desmamar. Minha alma é como uma criança desmamada que agora encontra conforto no colo do Pai. Não precisa mais de subterfúgio, porque eu ensinei a minha alma a confiar no Senhor. Olha que coisa linda. Você consegue, a nossa alma é um bicho terrível. Nossa alma ela fica, mas a gente quer viver milagre, mas a nossa alma não deixa, porque para viver milagre a gente precisa confiar, a gente precisa entregar, a gente precisa descansar. A gente fica, Senhor, pede oração, leva meu nome, coloca no negocinho da igreja. Quanta gente, eu vou lá, peço oração, eu vou no apelo, eu vou lá, recebo oração, mas eu saio daqui, eu fico desesperado. Não tem milagre se não tiver confiança, se não tiver fé. Seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a tua confiança, seja feito conforme a tua entrega. Processo de milagre tem que ter entrega e tem que ter confiança. Que nessa noite nós possamos entregar. Eu tenho coisa para entregar, eu sei que você também tem, mas eu quero dizer um negócio. Assim como nesse texto que o Senhor me trouxe para falar aqui, que nós podemos viver milagres ainda, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se nós entrarmos nesse processo e conseguirmos falar, Senhor, eu não tenho, eu não sou, eu não posso, mas eu quero entregar, e entregando eu quero ir para a grama, ficar assentado, porque eu sei que o alimento, eu sei que a provisão, eu sei que o milagre virá em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quarto,
Então, primeiro, reconheça. Segundo, entregue. Terceiro, confie. Quarto, glorifique. Como que o milagre é? Versículo 19, quando eles entregam para Jesus, Jesus ordena para que eles assentassem na grama, e Jesus, tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu. Meu querido, a gente vai perceber que muitos dos milagres que foram realizados por Jesus e depois pelos próprios discípulos, surgiram de orações, que o início da oração é: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu reconheço, Senhor, eu te dou graças. Jesus, ele pega os pães, ele não fala: e agora? Só isso, meu Pai? Senhor, como que o Senhor quer que eu faça? Ele não vai para murmuração. Tem muita gente que não vive o milagre porque está em casa. Como que o Senhor quer que eu seja uma boa dona de casa, uma boa esposa com esse marido? Desse jeito você não vai viver milagre, não. Como que o Senhor quer que eu faça, que eu seja com uma igreja dessa, com um pastor desse, com as ovelhas dessa, com os irmãos dessa, com essa cidade, com não sei o que? Murmuração. Ele enterra a promessa. Você vai lá para o Egito, você vai lá para o deserto, aquele povo que murmurou, caiu no deserto. A murmuração fez com que eles não tomassem posse da promessa, enquanto aqueles que não murmuravam, que louvavam, que reconheciam, que confiavam, entraram e viveram milagres. Primeiro milagre, atravessaram o Jordão, depois viram as muralhas caindo, depois viram os gigantes caindo. Quem murmura não vive milagre, nem toma posse da promessa. Quem agradece, quem louva, quem adora, realmente o som da gratidão, do louvor e da adoração é o próprio som das promessas e do milagre de Deus. Aprenda, próprio Jesus, não só aqui, você pode falar: não, mas aqui ele pegou os pães, os peixes e deu graça. Não, mas no momento de dificuldade, diante de um túmulo, diante de Lázaro, você pode confirmar isso daí, João 11, 41, coloca aí. Diante de Lázaro, ele não começa uma oração: ah, Pai, agora manifesta o teu poder, e que não sei o que, chorando. Não, ele chora pelo amigo, mas a hora que ele vai orar, versículo 41, ele fala: tira a pedra. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, que oração. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem sido meu consolo, o Senhor tem sido meu amigo, o Senhor tem sido meu companheiro, o Senhor ouve as minhas orações. Eu te louvo porque aqui ele já tinha sido confrontado pelos fariseus, ele já tinha sido rejeitado pelos seus, ele já tinha sido questionado, já tinha sido chamado de demônio, de Belzebu. Aqui ele já tinha, e ele não fica: Pai, eu te agradeço pelas coisas boas, mas o Senhor permite eu viver uns perrengues aqui. Não, sabe, eu te agradeço, eu te louvo. Jó viveu milagres, mas antes dos milagres de Jó, aliás, Jó viveu milagres e Jó viveu tragédias, mas durante os milagres, começa o livro de Jó falando que ele era o homem mais bem sucedido, rico, tinha 7 filhos lindos, maravilhosos, era o homem mais poderoso. Mas o que ele fazia? Toda noite ele oferecia sacrifícios ao Senhor, ou seja, ele agradecia ao Senhor por tudo que ele tinha. Mas de repente ele perde tudo. Sabe o que Jó faz? Por que, Senhor, o Senhor fez tudo isso comigo? O Senhor deu,
o Senhor tomou, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jó passa um tempo difícil, mas ele não murmura, pelo contrário, ele reconhece quem é Deus. Sabe, passa um tempo, e o milagre, porque ele não orou, os filhos não ressuscitaram. Não, ali Deus estava trabalhando, mas porque ele foi grato no milagre, enquanto Deus deu, ele foi grato quando Deus tirou, depois no final da sua vida Deus deu tudo em dobro para ele. Nós precisamos aprender a ser grato. Nós queremos viver multiplicação, nós queremos viver milagre, nós precisamos aprender a agradecer pelos 2 peixes e pelos 5 pães. Nós precisamos agradecer pelas perdas. Nós precisamos realmente ser gratos a Deus. Quando eu falo aqui, precisamos aprender a glorificar, louvar a Deus. O período de louvor aqui é uma delícia, é maravilhoso louvar a Deus. Mas você faz isso na tua casa? Você faz isso nos momentos de dificuldades? A hora que você acorda, você realmente se acorda falando: Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa casa, obrigado pela vida, obrigado pelo ar, obrigado pela família, eu te louvo, eu te exalto, tu és maravilhoso, tu és grandioso, eu quero te louvar nesse dia com as minhas ações, com a minha respiração, tudo que eu fizer, eu quero que seja expressão da minha gratidão ao Senhor. Você coloca um louvor lá. Teve uma das vezes, eu nunca esqueço isso daí. Eu sempre fui músico, sempre, desde muito pequeno, eu tocava na igreja. E os meus primos, eu tenho uma família de músico. E a gente sempre se reunia, e a moçada mais nova, o que a gente quer? A gente quer brincar, a gente quer conversar, a gente quer jogar bola, a gente quer fazer não sei o quê, e daí todo mundo que tocava, e a hora que reunia a família, a gente ficava brincando, conversando, e a gente tinha um tio que já veio aqui, que era o tio Oswaldo, tio Dinho, da acordeon, que já veio aqui. Ele não podia ver uma rodinha dos primos, que ele vinha com a sanfona e começava a tocar, a gente ficava assim, ó, puxa, e ele cantava, eles vão cantar, daí a gente, tinha uns que, tem uma hora que ia, daí, vamos pegar, daí outro pegava o violão, mas era toda hora, era de manhã, 5 horas, 6 horas da manhã, a gente querendo dormir, ele tocando acordeon, cantando, querendo chamar a gente para... Mas ele falou um negócio um dia que estava todo mundo, e o filho dele que também toca, que hoje também se formou no seminário, agora vai ser ordenado, não sei se já foi para pastor. Você vê, música, família não tem jeito, né? Cuidado se alguém quiser entrar na família, né? Japa já é, né? Japa, pastor já não tem jeito agora. Um dia ele pegou, estava o filho dele, estava um monte de músico, a turma que canta na igreja, e canta bonito na igreja, estava lá um monte de gente. E ele começou a tocar, a cantar, o filho dele falou assim: pai, deixa, a gente tá fazendo não sei o que, tudo. Ele parou assim, senti que o anjo desceu nele, assim, porque ele é daqueles. Ele falou: eu esqueci que vocês, a tua geração, é adorador de igreja. A minha geração, eu aprendi a adorar a Deus, porque na igreja o que eu faço é reflexo do que eu faço aqui. Vocês não. Sabe, o dia que vocês começarem a fazer aqui, na casa, aonde vocês estiverem, daí quando vocês fizerem na igreja vai ter impacto. Porque senão vai ser só voz bonita e acorde bonito. Aquilo lá, ele saiu, ficou assim, ó. Acabou o clima, ficou todo mundo assim, ó. A gente não sabia nem se olhava para baixo, se olhava um para o outro. Ficava assim. Mas depois daquilo, foi um impacto na minha vida e na vida de todo mundo. A gente, depois daquilo, o encontro da nossa família, teve um pessoal que foi. É música o tempo inteiro. A gente, tanto louvando, eu pego em casa, tem violão, a gente canta, a gente faz, a família inteira. Mas aquilo foi um impacto tão grande. A gente precisa parar daí. Porque a gente é músico. Não, você canta só na igreja?
Será que o momento de adoração, e adoração vai muito além da música, música é uma forma, mas a gente precisa, no momento de tristeza, eu tenho uma experiência dessa de Jó. Eu pude chegar diante da minha filhinha Rebeca, que a gente foi no Benjamin, a gente orou em casa, porque no Benjamin foi só o Mitião lá pegar, mas na Rebequinha foi eu e o Mitião. Eu tive a oportunidade de pegar aonde ela estava já falecida. Eu coloquei a mão na incubadora e comecei a orar e glorificar a Deus. Falei: Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito. Falei, e Deus sabe que não é da boca para fora, porque depois de 15, 20 dias estava aqui orando, pregando, em casa mesmo, não é? E teve gente que na terceira gestação da Nilva, a gente orando, e eu lembro que a gente falou assim: olha, Deus, Ele é o nosso Deus, se Ele fizer e se Ele não fizer. Quando a gente canta essa música, Deus se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. A gente não canta da boca para fora, nós já passamos isso daí, e a gente vai viver isso daí para sempre. Porque eu acredito que o milagre, não, nós não vivemos milagre ali, nós vivemos. Porque você continuar louvando, você continuar glorificando, você continuar testemunhando desse Deus, já é um milagre. Mas muito mais do que esse milagre de você prosseguir, é você saber que Deus faz muito mais. E assim como Jó, tem o tempo de dor, tem o tempo de luto, tem o tempo, mas daí tem o tempo de você receber a recompensa de você ter sido fiel no pouco. Ser fiel no pouco, ser fiel na dor. Glorifique a Deus enquanto você não vê, para depois do mar você poder levantar um canto de vitória. Você pode glorificar a Deus diante do mar, antes dele se abrir, sabendo que Deus é o Deus do milagre. O que eu tenho? Eu não tenho nada, mas eu tenho um Deus que é o Deus que abre o mar. Eu tenho um Deus que é aquele que derruba os gigantes. Eu tenho um Deus que vai à frente de toda luta. Não, mas eu não tenho, eu não sou. Mas eu já aprendi que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, por menos que seja, se eu entregar na mão dele, colocar na mão dele, ele é poderoso para realizar o milagre. Meu querido, glorificar, agradecer, louvar a Deus, adorar a Deus em toda situação é a chave do milagre. E isso não é só para Deus, porque às vezes a gente fala: Deus, isso é reconhecer quando nós somos gratos, mas isso é para nós. Veja Abraão, Romanos 4, 20, coloca no 19, fala que ele foi fortalecido, ele conhecia a sua realidade, foi o pai da fé, mas mesmo o pai da fé, para ser fortalecido, olha só uma estratégia para se fortalecer na fé. Coloca no 19, por favor. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele se fortaleceu fazendo o quê? Dando glória a Deus, agradecendo, reconhecendo, louvando a Deus. Ele se fortalecia. Quando nós estamos em casa, parece uma situação complicada, tem notícias desfavoráveis, mas nós começamos a glorificar a Deus, dando glória a Deus, falando: Deus, eu te agradeço porque até aqui o Senhor me sustentou, e eu sei que o Senhor vai continuar, porque o Senhor é um Deus incomparável, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso. O Senhor falou que aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Esse é o nosso Deus, Ele por amor de nós. Então nós precisamos começar a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a palavra dEle, começar a glorificar, começar a dar glória a Deus. E isso começa a fortalecer a nossa fé, porque senão, mas é complicada a situação. Mas olha o que eu tenho, olha o que o outro, olha o problema. Você vai se fortalecer? Você vai esmorecer. Mas quando nós aprendemos a agradecer por tudo que Ele fez,
Foi uma das coisas que Deus falou em Hebreus 3 e 4, quando Ele está falando, condenando a incredulidade, a provocação daquele povo de Israel. Ele fala: quem foi aquele povo que me provocou, que provocou a minha ira? Não foram aqueles que eu tirei do Egito, que viram a minha mão forte, todos os meus sinais que eu fiz? Ou seja, Deus está falando, não foi aquele povo que foi ingrato, por mais que eu já realizei. E meu querido, se você pensar, tudo que Deus já fez, tinha um hino antigo que falava assim, ó, conta as bênçãos, conta quantas são, e você vai ficar surpreso de ver quanto Deus já fez. Meu querido, Deus já fez, e eu quero dizer, se nós começarmos a agradecer, e começar a louvar, e começar a reconhecer, nós vamos ser fortalecidos. Passe a glorificar, a adorar esse Deus, que você vai viver milagres, porque Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, homens que experimentaram milagre, glorificavam a Deus, agradeciam a Deus. Por último, em seguida, final do versículo 19, em seguida entregou aos discípulos a quantidade, a multiplicação, e estes a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Meu querido, todo milagre, toda ação de Deus, não é para ficar para nós, é para que nós compartilhemos, para que nós realmente nos tornemos bênção, para que isso alcance as outras pessoas. Jesus podia querer atingir só os discípulos. Jesus sempre, quando atingia ou tocava uma pessoa, Ele pegava e falava, vai lá, conta aos sacerdotes, vai lá, mostra, vai lá, fala. Tem um texto que eu acho muito legal, que é do endemoniado gadareno, Lucas 8, 38, 39, era um cara que vivia no cemitério, era um cara violento, tinha legião, as pessoas tinham medo dele. Quando Jesus vai lá, liberta esse homem, e as pessoas ficam admiradas, mas ele mais do que todos, ele fica tão agradecido, ele fica tão impressionado com aquilo que Jesus fez com a vida dele, mudou a vida dele, que ele pede para Jesus, que ele queria ir com Jesus, seguir. Esse homem mudou a minha história, então eu quero seguir você. Olha lá, coloca o texto aí, Lucas 8, 38 e 39, por favor. O homem de quem tinha saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus falou, não, vamos, não, olha, você recebeu o milagre, eu toquei a tua vida, então agora volta para a tua cidade, volta para a tua região, e começa a contar o que eu fiz na tua vida. Sabe, meu querido, nós temos a vida transformada por Jesus, nós somos privilegiados. O que Deus já fez por nós? Nós já temos, eu estou falando que Deus tem milagre para fazer, mas eu tenho certeza que você já viveu milagre. O fato de nós estarmos aqui é porque nós já reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A salvação é o maior milagre. Juntamente com a salvação é uma salvação plena, tem cura, tem libertação, tem transformação, tem santificação, tem renovação, tem um monte de coisa. Mas se a gente não é capaz, o que a gente está esperando para começar a compartilhar essa vida nova, uma vida de paz, uma vida que realmente eu posso viver milagres todos os dias, que eu posso viver realmente uma vida nova, eu posso viver milagres e mais milagres. Quantas, essa experiência das perdas dos filhos, tem gente que, nossa, parece que falta um pedaço dessa história, será? Não, eu sei que Deus vai fazer muito mais, mas Ele já tem feito tantas coisas. Quantos filhos Deus já nos deu, quantas coisas Deus tem feito, que vai para além. A Nilva, ela fala assim, Deus, o que Ele me deu, o que eu tenho, é muito mais do que o que Ele me tirou, o que eu não tenho.
A gente é sempre assim. Agora tem gente que não percebe. A pessoa está sempre olhando o que não tem, o que Deus não deu, o que Deus não fez. Daí você é aquela pessoa que está sempre infeliz, está murmurando. Agora, se você começar a olhar para aquilo que Deus deu, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus está fazendo, você vai se tornar o maior testemunho para as pessoas. E isso é o que Deus faz. E à medida que você vai fazendo, eu quero dizer o seguinte, escute isso daí. Talvez nós não estejamos vivendo mais milagres e coisas maiores em Deus, talvez seja por causa do compartilhar. Porque a palavra de Deus fala, ser fiel no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Talvez ele já fez algumas coisas, mas ele fala, essa pessoa não compartilha nem isso que eu fiz. Para que fazer isso daqui? Eu vou fazer isso para quem está disposto a compartilhar. Paulo, por exemplo, olha o que Deus fez com Paulo. Mas Paulo fala, o que eu recebi do Senhor, isso também estou transmitindo a vocês. Paulo se torna o maior evangelista. Os apóstolos, as pessoas que viviam milagres, eram aquelas que saíam, que seguiam, que faziam, que testemunhavam. Nós estamos vivendo pouco que a gente vive, a gente não tem coragem de falar para o vizinho, para a amiga, a gente não tem coragem de falar assim, é que eu não sei falar, vamos na igreja, o que tem? O que tem lá na igreja? Porque está mudando a minha vida foi transformada, mas o que tem lá? Vem e vê, nem isso a gente está fazendo. Mas nós precisamos compartilhar, porque o compartilhar também é outra chave que abre porta para mais milagre. Porque o Senhor quer tocar não só a nossa vida, o Senhor quer tocar uma multidão. Porque Ele fala que Ele passa para os discípulos, mas Ele fala agora, dê a multidão. Talvez Ele tenha dado coisas para nós, mas a gente não tem servido a multidão. Talvez Ele... para que fazer mais milagres? Para aqueles que estão retendo os pães e os peixes. E o pior, sabe quem se coloca para partilhar com a multidão? Volta para casa com o cesto cheio. Isso daí termina falando, quando nós colocamos a nossa vida não só para viver os milagres, mas para compartilhar os milagres, nunca mais vai faltar nada para a gente. Esses 12 cestos, olha, 12 cestos, um para cada discípulo, um para cada apóstolo. Jesus estava falando assim, olha, se vocês aprenderem a lição de reconhecer que vocês não têm condição, se vocês reconhecerem que é só entregar na minha mão, é só vocês descansarem, obedecerem, confiarem, sentarem na grama, é só vocês darem graças, glorificar o meu Pai, é só vocês compartilharem. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar sempre vivendo um milagre e sempre voltando para casa com a bagagem cheia de provisão, da graça e de tudo aquilo que eu tenho para vocês, em nome de Jesus.